Olá! Começa agora mais um episódio da 7ª temporada do EsferaCast, o videocast que dá o tom aos assuntos de maior destaque do país. Eu sou a jornalista Elisa Weck, da CNN Brasil, e entrevistei, durante o Fórum Esfera 2024, o presidente da Qualcomm para a América Latina, Luiz Tonizzi. Com sólida trajetória no mundo corporativo, ele tem formação como engenheiro eletrônico de telecomunicações. Eu acho que o Brasil ele tem que ir para outros lados da inovação, essa parte de software, startups, né? Usar essas tecnologias, fazer aliança com os países que ele atende, que tem como prover essas tecnologias para ele não ficar atrás. Mas eu não vejo o Brasil Sim. como um impulsionador nesse polo. E estava à frente da Nokia, antes de assumir a gigante de tecnologia sediada nos Estados Unidos. São tantos assuntos, eu tenho já em mente que eu gostaria de ouvir-te a respeito de reforma tributária, mas vou inverter aqui a minha lógica do pensamento. Você que está acompanhando todos os painéis, o que mais lhe cresceu aos olhos dos assuntos que estão sendo debatidos aqui dentro? Olha, tem vários assuntos que são relevantes, Importantes para a sociedade. Eu acho que o tema da segurança, de uma forma geral, e eu vou te explicar por quê. O tema da segurança e todo o arcabouço de segurança, ele tem um impacto também no fiscal brasileiro. Vou dar um exemplo do nosso setor, que é o mercado de eletroeletrônicos, né? Nós fazemos processadores para toda telefones, computadores, carros. Se você pega o mercado, por exemplo, de smartphones no Brasil, né, celulares, telefones celulares, quase 20% hoje dos telefones celulares são contrabandeados. Pois é, esse dado é impressionante. A gente não presta muita atenção, às vezes, nesses dados, mas quando você fala que 20% dos telefones, numa economia que gira em torno de 50 milhões de telefones por ano, você pega aí 10 milhões de telefones. Você vai colocar um preço médio entre R$1.000 e R$2.000, né? Você está falando de um contrabando entre 10 e 20 bilhões de reais. Esse dado é por ano? Por ano. Que coisa impressionante. Ou seja, enquanto a gente está tendo discussões aqui sobre o governo cada vez mais, né, de alguma forma, para tentar manter o fiscal, né, contra a balança, e aí vamos falar assim, o nosso fiscal sadio, ou pelo menos zero, que é o que ele está buscando, e aumentando taxas e impostos em vários setores da economia, se a gente atacasse vários problemas que a gente tem hoje, um deles contrabando, e enfim, o custo também que a gente tem da máquina pública, enfim, eu posso falar de vários exemplos aqui que estão sendo discutidos. Perfeito. Mas eu acho que... E esse contrabando alimenta o quê também? O sistema criminoso. Que não tem contrabando só por Claro. contrabando. É porque se ganha dinheiro. Ganham muito dinheiro em cima disso. De drogas, como você faz contrabando de várias outras coisas. Então, eu acho que esse tema da segurança pública é um problema no Brasil, né? Eu acho que a maioria hoje das pessoas que tem dinheiro tem que andar de carro blindado em algumas cidades do país, enfim. Segurança pública, para mim, e que viajo muito, sinto muito esse tema aqui no Brasil, esse desconforto. Pois é, esse andar à vontade em alguns países, mexendo no celular na rua, por exemplo, que é algo tão simples. Em alguns países você anda numa boa. E aqui é impensável. Eu estava na China semana retrasada, assim, você pode andar tranquilamente nas ruas. E aqui você tem essa condição impensável, uma avenida como a Avenida Paulista, que é a avenida mais famosa, ou uma das mais famosas, você não pode andar mexendo com o celular nas mãos. Aliás, quem anda mexendo, a gente já observa e pensa, é turista, porque se fosse local, não faria isso, porque sabe da quantidade de roubo. Ainda falando sobre contrabando, a sua fala me fez lembrar até um dado que eu ouvi esses tempos, da Força de Trabalho da Receita Federal na fronteira com o Paraguai. 25% de toda a Força de Trabalho no Brasil, da Receita Federal, fica na fronteira. E a gente vê que você tem uma dedicação dessa força de trabalho e mesmo assim não é capaz de barrar. A quantidade de coisas, e vocês que trabalham com esse mundo de tecnologia, a quantidade de coisas que entram no Brasil pela fronteira do Paraguai. Então, eu acho que o uso de tecnologia é uma das ferramentas para você combater a criminalidade, seja ela cibernética, seja ela, né, física, que acontece muitas vezes.
E o Brasil tem que investir nessa área de como você trazer tecnologia para você conseguir evitar esses... Por exemplo, o celular você tem algumas formas, você pode bloquear. Só que algumas vezes as próprias online, os mercados online, ou esses mercados digitais online, vendem o produto contrabandeado. Né? Então, assim, e aí você vê que não é uma questão só da Polícia Federal na ponta, mas e a regulamentação de quem vende isso? E a lei para você poder punir quem é que tá punindo? Lógico, porque os usuários, quando ele entra na plataforma digital, ele olha ali aquele preço melhor, às vezes ele se interessa por determinado produto, mas ele não sabe qual é a origem nem a procedência, né? Totalmente. Então, assim, eu acho que o Brasil ele tem um problema de legislação que é antiga, falta de uso de tecnologia, né? E aí uma falta, eu diria, de coerência em alguns setores, né? De como a gente vai, inclusive, penalizar alguns setores que acabam usando o uso desses artifícios. Lucrando com isso. Deixa eu aqui pescar um pouco das perguntas que nós pensamos previamente até para poder fazer-te. Bom, trazendo um pouco da reforma tributária, né? Mas inicialmente foi muito bom poder ouvir que o seu olhar chamou muito atenção para essa questão de segurança pública, que aliás foi um baita painel. De que maneira a reforma tributária pode influenciar, de fato, a produtividade das empresas brasileiras? Assim, diante do cenário que nós estamos, você enxerga como positivo esse próximo passo da reforma tributária? Olha, a reforma tributária ela está sofrendo várias, vamos dizer assim, emendas, né? Dentro do Congresso. Mas a gente não pode ignorar que o Brasil tem o arcabouço fiscal mais complexo do mundo, né? A gente opera praticamente em vários países do mundo, ou quase as maiores economias do mundo, e o Brasil é o mais complexo. Então, qualquer melhoria é um ganho, né? É a reforma ideal? Talvez o mundo ideal ele seja utópico, né? Mas eu acho que ele é um passo. Porém, a gente não pode esquecer também da reforma tributária e não começar a onerar muito o consumo, né? Ou seja, a gente tem a reforma tributária que olha essa parte. Eu acho que a gente vai parar de taxar investimento, que é uma coisa importante, né? Ou seja, você consegue trazer, então, mais investimento para você modernizar os parques, fazer o necessário aqui no Brasil. Mas a gente tem que tomar cuidado realmente com essa parte do consumo, né? Como foi o tema do ISS semana passada, acaba sendo um ponto negativo. Mas, no todo, eu acho que ele é positivo. Dúvida. Existem pontos que beneficiam na reforma tributária as empresas que lidam com tecnologia, que lidam com inovação? Você enxerga que tenha um caminho que possa impulsionar, que possa ajudar no avanço? Eu acho que qualquer coisa que destrava investimento ajuda na parte, principalmente de tecnologia, né? Ou seja, é um mercado que cada vez cresce. O mercado de tecnologia aqui no Brasil a gente é muito apegado ainda à velha economia e não tem nada errado. A nossa matriz, ou seja, a gente está falando agora da matriz energética mudar, ótimo, o Brasil vai liderar isso. A gente é exportador de carne, exportador de soja, mas a gente é grande exportador de commodity, né? Se você olhar que hoje as grandes economias dos países, elas não exportam commodity, elas exportam tecnologia. Valor agregado. A briga geopolítica hoje do mundo é para quem tem determinadas tecnologias e não quem tem vaca ou quem tem soja. É isso. Embora toda a população do mundo precisa comer. Sim. Então não tem nada errado com relação a isso. Mas 30% do PIB do mundo é sobre o mercado de tecnologia. Tecnologia já é a segunda maior economia do mundo. E a primeira é? A primeira ainda continua sendo o mundo de óleo e gás, né? Mas assim, da parte de energia. Mas é a segunda maior economia do mundo. Se você pega no meu setor, todas as indústrias de semicondutores do mundo, são 5,5 trilhões de dólares de tamanho de mercado. 5 trilhões? 5,5 trilhões de dólares. Né? Assim, se você pegar as 5 maiores empresas do mundo, todas elas são de tecnologia. Né? E todas as empresas que valem mais de 2 trilhões de dólares no mundo, todas são de tecnologia. E nós estamos impulsionando aqui internamente no Brasil desenvolvimento tecnológico de startups a big potências.
Eu acho que o Brasil ele é consumidor de tecnologia. Tá? Já é um passo importante. Mas eu não vejo o Brasil ainda como um polo de inovação para determinadas tecnologias, e principalmente porque essas tecnologias elas demandam muito capital. Se É você muito pega- dinheiro investido para poder Quando impulsioná-las. você pega a China e Estados Unidos, por exemplo, que eles cada vez mais o mundo está indo para um capitalismo de Estado, onde o Estado tem influenciado as economias na forma de, inclusive, subsídios. Uhum. Você olha a China, é uma economia de subsídio em alguns setores, os Estados Unidos é uma economia de subsídio. E você olha agora essa parte de chips, que é onde a gente trabalha, eles têm colocados, não são dezenas, centenas de bilhões de dólares. Um país como o Brasil não tem nem espaço fiscal para investir, nem que seja uma pequena fração dessa ordem de magnitude. Aham. Então, eu acho que o Brasil ele tem que ir para outros lados da inovação, essa parte de software, startups, né? Usar essas tecnologias, fazer aliança com os países que ele atende, que tem como prover essas tecnologias para ele não ficar atrás. Mas eu não vejo o Brasil Sim. como um impulsionador Sim. nesse polo. E eu vou lhe fazer também aqui, Luiz, 3 perguntas que eu fiz para todos os entrevistados. Claro. Uma espécie de um ping-pong para poder ouvir-te também. A gente está falando bastante de reforma tributária, né? Porque é urgente e necessária. Bom, há décadas, agora tiraram da gaveta, vamos ver como é que vai ser o resultado final. Que outra reforma você avalia que seria também importante e urgente? Vou falar duas: administrativa favor. e política. Administrativa, porque, de novo, a gente está falando de reforma tributária, mas o Estado brasileiro continua sendo um Estado grande, né? Eu não sei qual que é o tamanho do Estado ideal, mas o Estado brasileiro é grande, pela porcentagem do PIB, e a gente não tem dinheiro para investir. Ou seja, a gente precisa diminuir o nosso fiscal, a gente precisa abrir espaço para poder fazer isso. E uma reforma administrativa, ela é super importante. É outra política. Eu acho que o Brasil é um dos países do mundo que tem mais também partido político, né? Não faz sentido todo esse arcabouço que a gente tem. Eu acho que a gente precisa pensar nos dois, né? Para a gente ter um Congresso mais forte ainda, Senado, enfim. Eu acho que uma reforma, você falou da gente fez a fiscal, Aham. se a gente agora partir para administrativa e política, eu acho que o Brasil tem tudo para andar para frente. Daria aquele respiro, né? De ver isso sair do papel. A alíquota média aceitável para o brasileiro. Se a gente considerar os países que fazem parte da OCDE, por exemplo, essa média, o IVA, entre eles, é de 19,2%. E aqui no nosso Brasilzão, 33,53%, que é a carga tributária bruta no Brasil. Qual é o ideal? Ou qual seria? Ou perto de que seria o ideal? O ideal, você agora falou, o que é o ideal? Por que a carga tributária existe? Exatamente para você ter dinheiro para administrar a máquina pública, administrar o país e ainda ter algum dinheiro para investimento. A carga ideal sempre é a carga mais baixa. Eu acho que a gente não pode ter uma carga mais alta do que a carga média dos outros países. Por quê? Cada vez que a nossa carga é maior, a gente está afetando o consumo, né? E eu acho que o dinheiro na mão da iniciativa privada ou dos consumidores, das empresas, ele é gerido de uma forma melhor do que pelas máquinas públicas ou pelo governo. Então, eu acho que a máquina tem que o nosso valor ele tem que se aproximar mais ao que é a média mundial, né? E para isso a gente vai ter que fazer mais reformas. Porque você não diminui custeio. Não tem como fazer Não tem mágica. como você Claro, senão você claro. vai ter déficit. Perfeito. Mais uma resposta, então, aqui do nosso convidado. E aí, a última. A gente tem os dados recentes mostrando, por exemplo, um número positivo, que o PIB cresceu no primeiro trimestre de 24. A gente teve a divulgação, agora nós estamos em junho de 24, foi agora em maio, sobre a taxa de desemprego, né, que foi a menor no período de 10 anos. Do outro lado, você avalia que essa percepção, vou falar percepção positiva, mas um dado que cause uma esperança, isso chega para a população? Porque tem havido, por exemplo, pesquisa de popularidade de governos ou de gestores meio azedas, né? O número bem mais abaixo. O que acontece que a gente não tem essa percepção positiva na população? Sendo que esse recorte, pelo menos, é um recorte A positivo. população olha várias coisas. Olha, a economia é um fator preponderante, só que a gente ainda na inflação na parte de alimentos ainda continua alta, né? Você olha o tema do arroz, enfim. A nossa população ainda é uma população que é baixa renda, de uma forma grande, a grande parte da população.
Eu acho que outro ponto que pega é a questão da segurança. A gente vive num país cada vez mais inseguro. Isso traz para a população uma desordem funcional. É importante. Eu tenho filhos pequenos, enfim. Você sempre fica pensando o que vai acontecer da sua vida, né? E cada vez que você vê mais desordem, você acaba isso impactando. Com relação ao consumo, o consumo não está ruim. Se você olhar o que a gente está consumindo, por exemplo, na indústria eletrônica, o nosso setor, smartphone, computador, está subindo aos pouquinhos. Não é aquela volta em V que a gente fala, mas você vê que ele tá caminhando para frente, né? O que eu acho que a gente tem essa sensação de, no final, de alguns setores da economia, aonde pega a cesta básica, pega produtos mais elementares, Básico da sobrevivência. que acaba afetando mais, né? Então é aí que eu acho que as pessoas acabam sentindo. E, de novo, a carga tributária aumenta, e nem aconteceu semana passada, o que vai acontecer? Vai ter repasse. Sim. As E pessoas o que acabam acontece, sentindo. o preço na ponta, ele sobe. Não tem milagre. Então, eu acho que... eu não acredito que tenha uma bala de prata para explicar tudo. Eu acho que é uma conjunção de várias coisas que talvez explique um pouco dessas conjunturas que você Fantástico. pode falar. Muito bom poder ouvir-te, Luiz Tonizzi, presidente da Qualcomm, América Latina. Muito obrigada. Obrigado, prazer.